Fala galera, Diogo Rodrigues aqui dos Instrumentos Pilado e a gente vai mostrar a diferença desse trio de atabaque aqui com esse tipo de ferragem. A gente vende ele como trio de atabaque reforçado com ferragem de conga e a gente faz ele com madeira comum, que seria de pinos, e faz também de madeira nobre, que é essa aqui, ó. Nesse caso aqui, maracatiara, mas tem outras madeiras nobres que a gente faz também. E aí a gente vai explicar aqui sobre esse tipo de ferragem aqui, que são as canoas. Essa canoa aqui, ela é uma canoa que é usada em conga. E esse aro, a gente chama aqui de aro reforçado. Esse aro que tem esses grampos aqui, ó. O pessoal da percussão chama de aro retrô. Aro retrô porque era usado nas congas antigas, de Cuba. O pessoal chama de aro retrô. Aqui a gente chama de aro reforçado, beleza? Tá, a gente vai explicar a diferença desse tipo de ferragem aqui para o tipo de ferragem que é simples. Simples o quê? É um vergalhão por baixo e outro por cima. E aqui o couro vai, ó. Beleza? Vou explicar primeiro como é que funciona esse daqui, que tem muita gente que não sabe, e aí depois vou passar para aquele ali. Aqui, ó, a gente vai colocar o couro costurado nesse daqui, nesse de baixo, nesse mais fino. Vai vir com esse daqui por cima, travando o couro. E aí, ó, esse parafuso aqui vai vir aqui, ó. Esse parafuso vai vir aqui, fazendo esse tipo de encaixe. Ó, o couro vai ficar entre uma argola e outra. E o parafuso vai diretamente aqui nesse aro. Qual as diferenças? Qual as desvantagens, eu diria, desse tipo aqui? Porque o aro fica aqui, né, tá liso, e o parafuso fica aqui um pouco acima, tá vendo? Ele vai gerar um volume aqui. O couro vai ficar aqui tampando e tal, mas vai gerar um volume. Dependendo do caso, isso aqui pode incomodar na hora de tocar. Como a gente faz aqui, não incomoda tanto, porque a gente joga o couro aqui por cima. Depois eu posso mostrar isso aí com mais detalhe. Mas a gente joga o couro aqui por cima e fica tampando essa ferragem, e sua mão não vai bater aqui em cima diretamente, vai bater no couro. Mas de toda forma vai causar esse volume aqui. Beleza? E aí, uma desvantagem desse tipo aqui é que esse parafuso fica acentuado aqui para cima. A outra desvantagem é a distribuição da pressão. Esse aro aqui, ó, vai receber a pressão desse parafuso nesse ponto. Vai receber aqui, no outro lugar aqui. Então vai ficar todo esse espaço aqui, ó, sem receber pressão, entendeu? Olha o tamanho aqui, a distância. Vai ficar essa área todinha aqui sem receber pressão. Ela vai ser tensionada aqui, vai tensionar o couro para baixo, porque está puxando aqui, e o ferro não vai dobrar, então vai puxar para baixo. Mas fica uma área maior sem receber pressão. Beleza, agora vamos para esse aqui, ó, que é o reforçado com ferragem de conga. Reforçado por conta dessas canoas. Esse aqui a gente chama o atabaque reforçado quando ele vem com isso daqui e com esses aros. Seria o atabaque reforçado. Se fosse assim, ó, com essas canoas e com esse tipo de afinação aqui, seria o atabaque reforçado. E para ser reforçado com a ferragem de conga, é com essa canoa mais esse aro de afinação aqui. E aí agora eu vou explicar qual a diferença desse aro aqui de cima. A diferença é que fica, a principal é que fica uma área maior, ou uma área menor aqui sem receber pressão. Por quê? Ó? Porque esse aro ele vai enganchar aqui, a pressão vai ser distribuída para cá e para cá, então vai distribuir mais. Então se você for medir dessa ponta aqui para essa ponta aqui, vai ter uma área, daqui para cá vai ter uma área menor do que seria para o outro seria aqui, ó, entendeu? Então vai diminuir um pouco aqui o lugar que está sem pressão direta. A outra questão é que esse metal aqui, ó, esse metal aqui do aro, a medida dele é um ferro chato de 0,5 polegada por 3,16. Ele é em pé, tá vendo? Ó? Ele tem uma estrutura mais larga aqui e aqui um pouco mais fina. O que que isso faz? Ele aguenta peso nesse sentido aqui, ó, que é exatamente o sentido que o parafuso puxa. Então, nesse sentido aqui, ele aguenta. Quem já mexeu com construção civil de alguma forma, ou contratando serviço, ou fazendo, ou trabalhando no ramo,
sabe de uma diferença. Eu vou mostrar aqui com esse pedaço de madeira. Se você vai fazer um telhado, você não pode colocar, e a peça é retangular, essa parte aqui é maior e essa daqui mais estreita, você não pode colocar a vigota ou o perfil de metal desse jeito aqui para aguentar peso assim. Ele vai rachar, ele vai dobrar, ele vai curvar, o telhado vai ficar bem assim, ó. Você tem que colocar ele assim, porque assim ele tem mais área para aguentar peso. Se o peso está vindo daqui para cá, então ele tem uma região maior aqui para aguentar esse peso. Diferente de você colocar o peso aqui, coloca ele assim, né, e o telhado vir aqui em cima, então essa parte mais fina aqui vai aguentar menos peso, ele vai quebrar. Você vai ter vários vetores aqui, sem falar muito complicado, mas já dando um pouco de informação técnica, o vetor de força vai estar aqui, ó, nesse sentido. E aqui é estreito, vai aguentar menos. Enquanto aqui o vetor vai estar nesse sentido, o telhado estando aqui em cima, o vetor vai estar aqui e aqui tem uma área maior para aguentar o mesmo peso. Então, desse jeito, essa madeira aguenta mais peso aqui do que assim, sem curvar. E aí vindo aqui para esse aro, como ele é estreito aqui e largo aqui, então o vetor de força vai estar aqui, ó, porque o parafuso está puxando isso aqui para baixo. Então ele vai aguentar mais esse vetor de força aqui do que esse outro aro, que ele é simples, né? Tá vendo, ó? Ele é fino aqui, ele é redondo, então nesse sentido aqui ele é muito mais fino do que esse, beleza? Sem complicar muito, de uma forma mais intuitiva, a ideia do vetor de pressão aqui, da distribuição de pressão é essa. E aí, já adiantando um pouco o assunto, muitos podem perguntar, mas por que não faz todos assim e não deixa de fazer desse jeito? Por conta de custo. Metal é caro e todo o processo, toda a cadeia produtiva de fazer esse daqui vai encarecer um pouco mais do que fazer desse jeito. Então, a gente consegue oferecer uma atabaque num preço mais baixo, num custo menor, com esse aro aqui, e não fica ruim. Funciona muito bem. Tem várias casas de candomblé, de umbanda que compraram aqui com a gente com esse tipo de aro e está funcionando até hoje. Aqui seria tipo assim, um aprimoramento. Não é algo ruim e bom. É algo bom e algo melhor ainda. Entendeu? Beleza. A outra diferença é aquele volume que o parafuso aqui causa no outro tipo. No caso, ficaria assim, né? Fica aqui um volume acima do nível aqui da argola. Nesse tipo de afinação, não fica um volume acima. Ó. Ele vai enganchar aqui, então o couro vai ficar aqui numa área lisa. Ó. Não vai ter risco de você bater a mão e topar nisso daqui, por exemplo. Você está tocando e bater aqui nesse volume a mais. Vai estar aqui, bem distribuído e tal. Não tem risco de quebrar, tá bem soldado. Bem feita a solda. A gente faz pintura automotiva nesse tipo de ferragem aqui, ó. Aqui a gente passa o Wash Prime, para quem entende de pintura automotiva. O Wash Prime é um fundo fosfatizante. Ele elimina ferrugem e inibe se ele já tiver começado. Então ele não deixa, se o ferro está sem ferrugem, ele não deixa o ferrugem chegar. E se o ferro já tiver ferrugem, ele neutraliza. Esse é o fundo fosfatizante, que é o Wash Prime que a gente joga primeiro. Depois joga o Prime, que é uma tinta ou branca ou cinza, que serve somente para fazer um fundo, para fazer uma película grossa de tinta aqui por baixo, ainda na chapa crua. Depois vem a tinta, propriamente dita. A gente usa aqui um preto poliéster, que é um dos tipos de tinta automotiva, o poliéster. Faz o preto e aí depois faz o verniz automotivo, verniz PU, beleza? Então, só para ter uma ideia, em resumo, o Wash Prime, a tinta poliéster, nesse caso aqui, e depois o verniz automotivo. São 4 tintas. 4 tintas para poder chegar nesse acabamento. Tanto nesse aro reforçado, quanto nas canoas. A diferença das canoas é mais simples. Ela deixa o furo aqui, ó, de afinação, deixa um pouquinho mais afastado do corpo aqui do atabaque, do casco, né? Do que essa daqui, ó, fica um pouquinho mais perto. Isso facilita na hora de fazer a afinação da chave e tal. A estética dela é mais bonita, porque a cor preta, né, destaca no atabaque, ela dá uma estética melhor. E também pelo formato, né, que destaca mais. E falando de eficiência, né, de aguentar a pressão, de por que ser reforçado, né, ela tem 4 parafusos de afinação distribuídos aqui
numa área maior, né? Tem uma área de contato aqui com a madeira bem maior do que essa daqui. Aqui são dois parafusos então próximos, então mais próximos do que essa daqui. Essa chapa aqui tem 6 por 6 centímetros e aqui tem 5 centímetros daqui até aqui, e daqui até aqui tem 2,54 centímetros, que é a medida de 1 polegada. A gente usa para fazer isso, essa canoa simples aqui, a gente usa a cantoneira de 1 polegada por 1/8. 1 polegada por a chapa aqui de 1/8, beleza? Essa para quem gosta das informações técnicas aí, né? Essa canoa aqui, a gente faz ela com chapa 16, essa chapa que tá aqui, ó. Essa chapa aqui, chapa 16. E aqui a gente compra o ferro chato de 1 polegada, daqui para cá 1 polegada por 1/4. 1/4 de espessura. Faz o furo, corta e solda aqui, ó. Solda tá aí, do jeito que vocês estão vendo, ó. Solda bem feita, a gente esmerilha depois, deixa no jeito, beleza? E faz o furo aqui, ó, parafuso de 1/4, fazendo a fixação. E tá feito. As principais diferenças são essas. E aí tudo que a gente faz aqui na oficina a gente calcula bem. Para precificar, para colocar preço num atabaque desse, a gente calcula o que vai de material, qual o tempo de operação para fazer cada peça dessa, o que muda de uma operação para outra. Por exemplo, aqui tem que manipular o ferro, né? Cortar o ferro, dobrar o ferro, curvar, soldar, lixar, pintar, envernizar e por aí vai. Então, se por exemplo aqui tem 4 furos, vai mais tempo, mais mão de obra e mais parafuso também para poder fixar do que aqui. Então, todo o custo de um atabaque a gente calcula com base nisso. A mão de obra que é gasta no processo, o material que é gasto no processo, um pouco do valor da máquina que está envolvida naquele processo, porque tem operação que é feita com máquina simples, tipo uma furadeira, uma parafusadeira, ou às vezes até ferramenta manual. E tem processo que é muito caro, às vezes envolve máquina muito maior e muito mais pesada. E aí, quando a máquina desse valor muito alto precisa de uma manutenção, a manutenção também é muito alta o valor. Então, esse custo também está envolvido aqui no atabaque. Mas, de forma geral, é isso. Dentro do custo de fabricação de atabaque, dentro do custo de encoramento, a gente aprofunda em alguns detalhes que a gente não tem como falar aqui, porque senão fica uma coisa muito longa. E aí, detalhes sobre a hora de colocar o couro, como que vai o couro aqui, como que vai o couro ali, detalhes na hora da soldagem e tudo mais. Isso aí a gente trata no curso de fabricação de atabaque, no curso de encoramento, no curso de reforma, que a gente ainda não está divulgando, mas em breve já vamos fazer também, beleza? Uma reforma muito além daquilo de passar uma lixa, passar um verniz e tá feito e trocar o couro e tá feita a reforma. Não. Reforma no sentido de desmontar o atabaque, ver o que é que precisa ser substituído, substituir, montar de novo, colar e tudo mais. Tem ripa quebrada, tem que ser trocada. Se chega um atabaque para reformar e tem uma ripa quebrada, você não pode entregar ele de volta para o cliente com a ripa quebrada. Não é assim que funciona. Tem que trocar aquela ripa lá que está quebrada para depois falar assim, eu reformei o atabaque, eu deixei o atabaque usado em condição de novo. Beleza? A gente não faz mais reforma aqui na oficina, a gente dá a manutenção, a assistência técnica nos instrumentos que saem daqui. Então esse trio de atabaque, se daqui a um tempo precisar de fazer reforma nele, precisar de algum ajuste, a gente pega e faz. Dependendo da reforma, dependendo do ajuste, é com custo ou sem custo. Tipo assim, a gente vai cobrar essa reforma ou não, vai depender do que precisa fazer e da causa daquele problema, né? Se o atabaque caiu lá do 15º andar, a gente vai arrumar ele, não vai ter que cobrar porque não foi culpa nossa que o atabaque não tá bom mais, precisou de reforma. Agora, se for alguma coisa, tipo defeito de fabricação, uma solda que trincou, alguma coisa nesse sentido, a gente vai arrumar. E atabaques de outro fabricante a gente não mexe mais, não faz reforma, a gente já fez muito, mas realmente não compensa. E opinião minha e de vários outros fabricantes aí, não de atabaques, mas de tudo quanto há, eu nunca vi a Motorola fazer assistência técnica da Samsung. E nunca vi a BMW fazer assistência técnica da Ford ou da Fiat.
cada fabricante tem que ter responsabilidade por aquilo que ele fabricou. Então, se a gente fabrica esse atabaque e ele precisa de manutenção, a gente está disponível para fazer manutenção nesse atabaque. E se você comprou um atabaque de outro fabricante e ele deu defeito, te aconselho a procurar o fabricante e ver o que precisa ser feito. Se precisa ajustar alguma argola, alguma coisa, e como é que é feita essa logística também diretamente com o outro fabricante. Beleza? E em todos os casos, a gente foca nosso curso aqui de reforma, principalmente para aquele pessoal que tem um atabaque muito antigo, que é da casa de candomblé, que é do grupo de capoeira, que foi presente do mestre, que foi presente do babalorixá, que já não está mais presente. E aquele atabaque tem um valor histórico, tem um valor sentimental, e você precisa reformar ele. Nesse caso aí, a gente faz o curso de fabricação, a gente faz o curso de reforma, e nesse curso você vai lá aprender como faz a reforma e vai reformar aquele atabaque. Mas assim, não pensando no valor comercial de restaurar aquele atabaque, mas pensando no valor sentimental, de que aquele atabaque é insubstituível porque quem te deu aquele não vai poder dar outro, entendeu? É nesse sentido, mas na maioria das vezes reforma não compensa comercialmente, né? Não compensa o custo de reformar o atabaque. Isso na nossa lógica aqui da nossa oficina, pra gente aqui. A gente restaura, reforma atabaques da nossa produção. E se for um caso muito específico, a gente ensina a fazer a reforma, no caso o curso de reforma de atabaque. Beleza? Mas voltando ao assunto inicial, tá aí a diferença desse tipo de atabaque aqui para o tipo aqui que é o atabaque tradicional, e aqui é o tradicional com ferragem de condo. Tradicional reforçado com ferragem de condo. Beleza? Valeu!